Lucas capítulo 4, do verso 18 ao 30, e o tema é quando Jesus é rejeitado. Vamos fazer a leitura. Ok? Lucas 4, do versículo 18 ao 30, e o tema quando Jesus é rejeitado. Diz assim a palavra: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu as Escrituras que acabais de ouvir. E a palavra continua dizendo, tá? Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas palavras, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cume, ao cimo do monte, sobre o qual a cidade estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Amém, queridos? A palavra do Senhor hoje, ela trata de uma experiência muito forte na vida de Jesus Cristo, tá? Jesus já estava operando muitos milagres, muitas curas, muitas palavras abençoadas em todo Israel, e a fama dele acabou chegando na sua terra, não a terra natal, mas a terra onde ele foi criado, né? A terra natal, o lugar de nascimento, natal tem a ver com nascimento, era Belém. Mas você sabe a história, ele é chamado de Jesus de Nazaré, exatamente porque ele foi criado em Nazaré. A Bíblia diz que ele vai para o Egito, ainda muito pequenininho, para não ser morto. E ao voltar do Egito, né, José, o seu pai de criação, né, José então resolve vir para onde estavam seus familiares, lá em Nazaré. E ali Jesus foi criado. Há outras referências da palavra, eu não li todos os evangelhos aqui, eu li só de Lucas, que até dizem: não é aqui, esse não é o filho de José, Maria, a sua mãe, tem aí os seus irmãos e irmãs. O que indica que naquela cidade Jesus era muito conhecido. Tá? Ele realmente foi visto ali criança, foi visto adolescente, foi visto jovem. Agora era um homem de 30 anos, mas todos conheciam a sua história, tá? A sua origem, a sua família, o seu berço. E não era isso que havia trazido Jesus naquele dia para a sinagoga. O que tinha trazido Jesus naquele dia para a sinagoga era a fama dos milagres que ele fazia, das curas que ele fazia fora. E a Bíblia diz que ao receber, não é, o rolo da palavra, ele então abriu no profeta Isaías e leu essa passagem. Não é? O Espírito do Senhor está sobre mim. E Jesus começou a falar sobre o cumprimento daquela profecia, o cumprimento da palavra de Deus. E quando ele começou a falar, as pessoas viram grande sabedoria nele falando. Só que aí, ao longo da palavra, a boca miúda, imagina aqui a cena. Alguns dizem assim: rapaz, de onde é que veio tanta sabedoria? Não é o filho de José? Não é Maria, a sua mãe? E aí começaram a questionar: mas ele não fez nenhuma grande faculdade, ele não esteve aos pés de um grande mestre. Como pode? O que está acontecendo? E alguns, nesse momento, começaram a diminuir a relevância do que ele falava, diminuir a importância daquilo que ele falava. Outros ainda criaram um bloqueio no coração. E nessa hora, Jesus então diz, não é? E aí é muito forte quando ele diz, não é?
De fato, eu vos afirmo, verso 24, nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Há uma preparação, sabe? Uma preparação de alma, há uma preparação moral, há uma preparação necessária para que homens e mulheres de Deus e o próprio Deus realize grandes feitos em um determinado lugar, não é? Que é o ambiente de honra. O ambiente de honra é algo extremamente necessário. Você vai ver que Nazaré foi um lugar que não foi marcado pelos milagres de Jesus. Não foi marcado porque exatamente o fato daquelas pessoas conhecerem a família de Jesus, o fato de conhecerem os pais, a mãe, não é? O pai de criação dele, o fato de saberem que ele vinha de um lugar simples, do ofício, não é? De carpinteiro, que era o ofício de José, passado de pai para filho, o fato de o associarem com aquilo que parecia não ter a ver com a promessa do Messias, fazia com que as pessoas criassem bloqueios. E elas criaram bloqueios, de modo que naquele dia, o que poderia ser um dia memorável, o que poderia ser um dia assim, de ficar guardado como um dia em que mudou a história de Nazaré, um dia em que Nazaré presenciou os grandes, os extraordinários feitos de Deus, através da presença do Deus encarnado. Foi. E não foi por quê? Porque aquelas pessoas rejeitaram a Jesus no seu coração. E eu quero te mostrar na sequência dessa palavra, não é? Que ao falar esses detalhes, ao trazer esses argumentos e dizer que o profeta não tem honra na sua própria casa, não é? Ele fala também de que muitas vezes Deus determinou que os grandes milagres e feitos fossem fora de Israel e não dentro de Israel, porque naquela hora não estava havendo honra em Israel, não estava havendo devoção verdadeira em Israel, não estava havendo, sabe, aquilo que Deus buscava dentro dos filhos e filhas de Deus. E aí ele cita o exemplo da viúva de Sarepta e cita o exemplo, não é, de Naamã. 2 estrangeiros que receberam visitação de Deus, um através do profeta Elias, outro através do profeta Eliseu, respectivamente, mas foram alvos da visitação de Deus num ambiente de honra. Você lembra como foi que né, a viúva de Sarepta agiu? Quando ela recebeu a palavra de Elias, ela automaticamente creu e disse: "Isso é um homem de Deus. Eu vou sim fazer esse bolo, né, esse pãozinho aqui final para ele, porque é um homem de Deus." E ela creu, tomou posse, era uma estrangeira que tomou posse. E porque tomou posse, porque honrou aquele profeta, não faltou a farinha da panela, nem o azeite da botija. O que dizer de Naamã, que já veio da sua terra municiado de muito ouro, de muita prata, de roupas caras, para honrar o profeta. Muito embora Eliseu não tenha recebido, porque Eliseu não estava agindo em nome de Deus por bens materiais, ele estava como alguém que era responsável de representar o reino de Deus aqui na terra. Mas havia um ambiente de honra. Agora eu quero falar para você aqui o que aconteceu em Nazaré. Por que em Nazaré Jesus foi rejeitado? E o que acontece quando Jesus é rejeitado? E aí eu quero prosseguir para terminar no texto, para a gente entrar numa aplicação para nós. A Bíblia diz que quando eles rejeitaram no coração, quiseram matar Jesus. Onde é que você ouviu isso, pastor? No texto. O texto diz que levaram Jesus para o cimo do monte, ou seja, para o alto do monte. E a intenção era dali o precipitar. Eu vou ler. Olha que forte. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Pegaram Jesus, tiraram da sinagoga, o levaram, né, na mar mesmo, para ele ir para o alto do monte, e lá a intenção era jogá-lo. Até aí ele estava agindo humanamente, mas teve uma hora que ele sabia que a obra do Pai não estava completa ali, que ele tinha muito mais para fazer. E a Bíblia diz que ele simplesmente saiu no meio da multidão. Claro que aí ele usou a sua divindade. Aí ele usou aspectos divinos para poder realmente vazar daquela multidão. Sabe por quê? Porque Jesus não foi bem quisto ali. Jesus não foi bem aceito. Sabe? Quando nós não honramos, os milagres dele não acontecem. Quando nós não tomamos posse da palavra dele,
as coisas que ele tem a fazer para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa não acontecem. Hoje a palavra, o tema é quando Jesus é rejeitado. E quando Jesus é rejeitado, preste atenção, deixamos de receber a bênção. Nazaré poderia ter sido uma cidade marcada por todos os anos dela, por toda a história da humanidade, como a cidade que mais recebeu de Deus. Como a cidade mais privilegiada, porque ali ela viu o Cristo crescendo. Ali ela teve visitas do Cristo depois de iniciar o ministério, como nesse episódio. Mas na verdade não foi. E não foi porque aqueles homens bloquearam. Às vezes Deus quer te mandar algo da palavra de Deus. Às vezes Deus quer fazer algo especial. E muitas vezes há servos e servas de Deus que só conseguem receber quando assiste pelo YouTube de uma mensagem lá fora. Quando entra na página de uma outra igreja, de outro ministério, e muitas vezes de pessoas que não têm ministério algum, que simplesmente abre a Bíblia, fica de frente de um celular, resolve falar algo que não é acompanhado, que você não conhece, que você não sabe a história, que você não sabe o berço espiritual, que você não sabe se aquela pessoa realmente está pregando o que vive. Mas muitas vezes estamos acompanhando, estamos seguindo, estamos curtindo, estamos compartilhando. E às vezes um profeta de casa, um homem de Deus da casa, uma mulher de Deus da casa, a gente não honra, sabe? Não estamos aqui pedindo glória para o homem, nem honra para o homem. Em Betânia eu já falei, vou falar em todo o ministério que o Senhor me confiar. Jesus Cristo é o nome acima de todo nome. É o nome dele que nós sempre vamos falar e nele vamos pregar. Aqui a gente vai pregar o evangelho vivo, o cristianismo vivo. É isso que nós vamos anunciar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas eu quero te dizer que é meu papel como pastor criar em Betânia um ambiente de honra por Cristo. É meu papel como pastor fazer com que, ao iniciarmos um culto ali naquele santuário, ao iniciarmos um culto aqui no campo virtual, as pessoas saibam que nós estamos iniciando em o nome do Senhor Jesus. É a Trindade Santa que nós invocamos, porque nessa igreja ele não vai ser rejeitado. Nessa igreja ele não vai ser desonrado. Na minha vida, na minha casa, ele é o primeiro. E eu creio que você que está participando nessa manhã, você está colocando ele como primeiro. Sabe por quê? Se você quer a bênção, você precisa honrá-lo. Se você quer a bênção, você não pode se envergonhar dele. Pastor, como é que eu posso desonrar Jesus hoje? Quando você passa a ter vergonha de andar com a Bíblia. Quando você passa, por exemplo, a ter vergonha, timidez, desculpas para não falar de Jesus lá no trabalho. Quando alguém, sabe, lá no trabalho está precisando de uma palavra de Jesus. Quantas e quantas vezes, minha irmã, olha para mim aqui, olha para aqui, meu irmão. Quantas e quantas vezes a gente percebe que alguém está só esperando uma palavra. Que alguém está esperando que Deus abra a boca de uma pessoa lá no trabalho. Deixa eu te contar aqui algo especial. Ontem, no horário do meu dia, eu saí para dar uma passada no supermercado aqui, pertinho. E eu entrei nesse supermercado e quando cheguei lá, eu estou de máscara, todo mundo de máscara. E uma pessoa que eu só vi 2 vezes, há uns 2 meses e meio atrás. Eu a conheci num velório, porque um irmãozão da nossa igreja, não é? O irmão Sebastião, ele me chamou assim, em cima da hora do sepultamento do irmão dela, era o irmão e um primo dela, que haviam sido mortos. Então ele me chamou para ir lá, e eu fui lá, orei com aquela família, e no domingo seguinte, aquela senhora jovem com o marido dela, acho que ela estava com mais uma filha, se não me engano, vieram à igreja e sentaram logo, acho que no primeiro banco. Mas eu não tinha gravado a fisionomia. Quando foi ontem, eu estava nesse supermercado, e de repente, ela olhou assim para mim, e teve a ousadia de vir até mim, pertinho, e dizer assim, você é o pastor, não é? Eu disse, sou sim. Ela disse, que bênção, pastor. Olha, eu nunca esqueci daquele dia, como o Senhor realmente trouxe uma palavra, e agora eu estou acompanhando os cultos. Eu não assisto todos, não, mas eu assisto. Eu já sei que voltou, e eu vou lá presencialmente. Sabe? Aquela hora, aquela mulher me identificou como um homem de Deus. A gente precisa identificar as pessoas que entregam alimento para nós, alimento espiritual. Talvez o seu discipulador, talvez a sua discipuladora, talvez o seu pastor, a sua pastora.
Talvez, sabe, alguém que você sabe que ora por você, que é cobertura espiritual. Estabeleça a honra, porque onde não há honra, não há mistérios de Deus. Onde não há honra, a bênção não acontece. Em Nazaré, o Cristo foi desonrado. Em Nazaré, eles rejeitaram quando lembraram somente da origem terrena de Jesus. Ah, eu estou lembrado de Maria, eu estou lembrado de José, é família de carpinteiro. O que pode nos dar um carpinteiro? Desonraram a Jesus, quiseram até matá-lo. E isso fez com que a bênção fosse cortada. Aquele lugar não ficou marcado como um lugar onde Jesus operou coisas extraordinárias. Ali Jesus não ressuscitou ninguém. Ali Jesus não deu vista a cegos. Ali Jesus não curou paralíticos. Ali Jesus não fez grandes marcos naquele lugar. Não ficaram registrados. Porque agiram de maneira errada. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você quer agir do jeito certo? Eu quero. Então vamos começar atraindo a atenção dele em oração. Em oração, fale do seu amor a ele. Fale da sua devoção. Fale o quanto você o ama, o quanto você quer. Sabe, da importância, a orientação dele através da palavra. Não apenas leia a Bíblia, mas viva dirigido por ela. Você quer honrar a Jesus? Quando você perceber no Espírito Santo que é hora de falar dele para alguém, não feche a tua boca, fala, testemunha, diz o versículo da palavra, ou simplesmente ora. Ei, talvez a chave esteja em você dizer para alguém, você está com receio de fazer a primeira abordagem, a chave seja, eu estou sentindo no Espírito de orar por você. Você posso orar por você? Entrega uma oração, querido. Você pode entregar uma oração. Uma oração, sabe, é você dizer para aquela pessoa, é em nome do Senhor que eu te apresento agora. Eu estou te apresentando a Ele, a tua causa, a tua necessidade. Honre a Deus. Honre ao Senhor. Sabe, queridos, eu quero dizer para você nessa manhã, Jesus foi rejeitado em Nazaré. E nos dias de hoje, muitos ainda o rejeitam. Quiseram até matá-lo, mas eles não iam matar porque Jesus é Deus. Jesus é que se entregou para a morte, mas não ali, no tempo certo e da maneira certa, porque já estava dito na palavra que ele seria pendurado no madeiro. Então ele foi morto do jeito certo e na hora certa. Mas porque é Deus, porque é o meu e o teu Salvador. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu tenho dito no meu coração, na minha mente e nas minhas palavras, na minha vida Jesus é o primeiro. Na minha vida eu preciso honrá-lo. Vamos fazer essa aliança hoje. Vamos fazer essa aliança de dizer, Senhor, eu nunca quero ser encontrado te rejeitando. Eu nunca quero ser encontrado, sabe, questionando a ti. Ei, ame ao Senhor acima de todas as coisas. Coloque-o como prioridade na sua vida. É tão importante isso. Eu me lembro que semana passada eu fui conversar com alguém lá do prédio da OAB e eu conversei por telefone. E essa pessoa, há um ano atrás, eu estive com ele presencialmente para mexer algo no meu computador. E ao conversar com ele, eu percebi que era um crente afastado. E no final, eu orei com ele. E tendo orado com ele naquele dia, um ano atrás, agora, um ano depois, eu faço contato com ele. E eu disse, fulano, e aí, rapaz, você já fez aliança com Deus? Já voltou? E ele disse, não. Me chamou de doutor Antônio. Não, doutor Antônio, eu não voltei ainda. Eu digo, rapaz, você está deixando de correr para o mais importante. Você está deixando de correr para o mais indispensável. Você está tendo tempo de correr para ele. Vai, alimenta agora o teu espírito. E naquele momento eu falei de Jesus de novo para ele. Queridos, às vezes a gente peca. Porque não estamos desonrando a Jesus com a nossa palavra, mas estamos desonrando com os nossos gestos. Deixamos de testemunhar quando precisamos testemunhar. E aí, às vezes, você diz, eu estou orando há anos por essa causa e a bênção não vem. Muitas vezes não vem, porque estamos fazendo alianças pela metade. Muitas vezes a bênção não vem, porque nós não estamos prontos para viver uma entrega na dependência de Deus. Eu não estou aqui te chamando para ser pastor, eu não estou te chamando para ser um ministro de música, eu estou chamando para ser alguém cujo coração está entregue a Ele, não pela metade, mas por inteiro, inteiramente entregue a Jesus. Honre a Jesus com o teu coração, honre a Jesus com tua adoração, honre a Jesus com todo o teu ser. Que o Senhor te abençoe e complete essa palavra no teu coração. Faça da tua casa um lugar de muitas curas e milagres. Faça na tua casa um lugar do extraordinário de Deus. E para isso acontecer,
você vai precisar honrá-lo. Você vai ter que honrar a Trindade Santa. Aliás, é a ela que nós entregamos essa palavra. Trindade Santa. Que esta palavra possa produzir no coração de todos que assistirem e dos que estão agora ao vivo frutos dignos de arrependimento e de intimidade contigo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém e amém. Queridos, nós vamos agora orar, tá bom? Nós vamos orar a aplicação dessa palavra. Entraram algumas pessoas depois, a Ariadne acabou de entrar, seja bem-vinda, preciosa. Né? Nós tivemos algumas pessoas que entraram depois, Elaine, não é? Várias pessoas que entraram aí, Deus abençoe todos vocês. Vamos orar agora, e não sai, porque eu tenho que dar alguns avisos muito importantes. Pai amado e eterno, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, eu tiro como ensinamento nessa palavra de hoje, que aquela cidade tinha tudo, Senhor, para ser alvo dos maiores mistérios extraordinários de Deus, mas não souberam honrar a Jesus. Não souberam honrar. Senhor, nós queremos te pedir, dá a cada um de nós, a começar em mim, uma atitude de honra. Honrar a Jesus, não apenas na mente e no coração, mas honrar nas minhas palavras, no meu testemunho, na minha ação. Honrar a Jesus no meu olhar, honrar a Jesus no que eu escuto, honrar a Jesus na maneira como eu me conduzo, como eu me levanto, como eu me sento, como eu saio da cama, como eu exerço o meu dia. Senhor, que nós possamos te honrar acima de todas as coisas, ó Pai. Ó Deus, e que nesse ambiente de honra possamos também desfrutar do teu cuidado e da tua bênção. Porque eu creio, Senhor, que aonde a honra, aonde Jesus é aceito por inteiro e não pela metade, a revelação dele para a nossa vida e família também vem por inteiro e não pela metade. Que assim seja em cada lar, que assim seja em cada coração, que nós possamos desfrutar do mais de Deus, porque entregamos o mais para Deus também. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.